Olá pessoal, na aula de hoje vamos ver 4 exemplos sobre o cálculo da área superficial e do volume dos prismas. Acompanhe comigo. Exemplo 1. Um prisma quadrangular regular tem 7 cm de aresta lateral e 5 cm de aresta da base. Calcular, letra A área da base, AB, letra B, a área lateral, AL, letra C, a área total, AT, e letra D, o volume representado por V maiúsculo. Observe o desenho, né, a base 5 por 5 e a altura é 7 centímetros. Bom, vamos ver a resolução do exemplo 1, começando pela área da base, letra A, né? Então a área da base aqui, as medidas são 5, né, por 5, né? Medidas são iguais porque a base é um quadrado. Então a área da base do quadrado é sempre o lado elevado ao quadrado. Então a área da base, aqui o AB, vai ser como é 5, a medida aqui, 5 centímetros, né? 5 elevado ao quadrado, que seria 5 vezes 5, né? Ou usa na calculadora lá o 5 elevado ao quadrado. Então a área da base vai ser igual a 25 centímetros quadrados, né? Porque eu estou multiplicando aqui centímetros vezes centímetros, também que resulta em centímetros ao quadrado. Na letra B, a área lateral, eu tenho que fazer primeiro a planificação, né? Abrindo, né, esse prisma, né, eu vou ver que vai ficar com 4 retângulos iguais, né? A medida da largura é 5 centímetros para cada um e a altura é 7 centímetros. Tem duas maneiras de calcular aqui. Uma delas é eu calcular a área de um retângulo primeiro, ou seja, 5 vezes 7 aqui, né? Seria a base vezes a altura, ou eu somo todos os lados aqui da base, né? Então aqui 5 mais 5 mais 5, né? Que daria 20 centímetros, e calculo uma vez só a área do retângulo maior aqui, que seria 20 centímetros de base por 7 centímetros de altura, né? Então a área lateral aqui vai ser base vezes altura, né? 20 de base aqui e a altura 7. A área lateral então fica 140 centímetros quadrados. Na letra C, pede para calcular a área total. A gente não precisa ficar decorando fórmula aqui, né? Eu sei que tem a base superior do meu prisma e a base inferior. Então eu vou somar ele duas vezes ou simplesmente multiplicar por 2, porque são iguais, né? Mais a área lateral, que eu já fiz o cálculo total da área lateral ali, né? Então vai ficar a área total igual a 2 vezes a área da base, que é 2 vezes 25, mais a área lateral que nós calculamos na letra B, que é 140 centímetros quadrados. Então vai ficar 50 mais 140, que vai resultar numa área da superfície total, né, de 190 centímetros quadrados. E a última pergunta ali era o volume, né? O volume de um prisma é a área da base do prisma, né, vezes a altura dele, né? Então a área da base aqui vai ser o 25, que eu calculei na letra A, vezes a altura desse prisma, que é 7 centímetros, né, que vai me resultar então em 175 centímetros cúbicos, né, elevado na 3 aqui, porque aqui eu estou multiplicando a área em centímetros quadrados vezes centímetros, né? Então vai ficar centímetros ao cubo. Esse seria o volume desse prisma aí. Exemplo 2. Um prisma triangular regular apresenta 9 centímetros de aresta lateral e 4 centímetros de aresta da base. Determinar. Então aqui temos o desenho, né, desse prisma, né? A base é um triângulo. Note que todos os lados são iguais, né? Todos eles têm 4 centímetros por 4 por 4 por 4, então esse aqui seria um triângulo equilátero, né? E os lados desse prisma são retângulos, né? Com medida de 4 centímetros de base e 9 centímetros de altura. Tá? Então aqui nós vamos calcular a área da base primeiro, né? Que é o triângulo equilátero. Então aqui nós vamos utilizar a formulazinha do triângulo equilátero, que é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Né? O lado aqui então é 4, né? Então vai ser 4 ao quadrado, né? Que vai dar 16, vezes a raiz de 3,
A raiz de 3 é aproximadamente 1,73, aqui a gente está usando duas casas após a vírgula, né? Isso tudo dividido por 4. Então aqui eu já simplifiquei, né? Se é possível fazer a simplificação, né? Faz, né? Fica mais fácil. Fazer aqui 16 dividido por 4 aqui resulta em 4. Ó. Depois é só multiplicar o 4 vezes 1,73. Claro que se eu quero fazer 16 vezes 1,73 e depois dividir por 4. Não tem problema nenhum, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Mas facilita o cálculo aqui se eu simplificar o 16 com 4. Tá? Vai dar um número inteiro, aqui vai dar 4. 4 vezes 1,73, então a área da base vai dar 6,92 centímetros quadrados. Bom, e a área lateral? Né? Fazendo a planificação aqui, eu vejo que a base é 4 centímetros e a altura de cada retângulo, né, é 9 centímetros. Eu tenho 3 retângulos aqui com medida da base de 4 centímetros por altura 9. Né? Ou eu primeiro calculo a área de um retângulo, 4, né, vezes 9, depois multiplico por 3, ou eu somo aqui os três lados, as três medidas aqui, que vai dar 12, né, 4 mais 4 mais 4, né, ou 4 vezes 3, né, vai dar 12 centímetros aqui de base desse retângulo maior aqui. E a altura, então, 9 centímetros. Então, a área lateral aqui desse meu prisma vai ser base vezes altura, que é um retângulo, né, vai ser 12 vezes 9. Então, a área lateral é 108 centímetros quadrados. Né? Estou multiplicando aqui centímetros vezes centímetros, que vai resultar em centímetros ao quadrado. Né? Bom, e a área total? Né? A mesma ideia, né? Sem precisar ter que estar decorando fórmula, eu sei que eu tenho duas bases, essas duas bases são o triângulo equilátero, né? Então eu já calculei o triângulo equilátero ali na letra A, que deu 6,92. E eu vou multiplicar por 2 porque são iguais. Né? Ou somo 6,92 mais 6,92 mais 108, que é a área lateral. Então aqui 6,92 vezes 2 deu 13,84 mais a área lateral, que é 108. A área total, então, é 121,84 centímetros quadrados. Isso aqui é a área da superfície desse meu prisma, né, de base triangular. Na letra D, então, eu vou calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base foi encontrada na letra A, é 6,92. E a altura do prisma aqui é 9 centímetros. Então, 6,92 vezes 9. Isso vai me dar um volume de 62,28 centímetros cúbicos. Né? Porque aqui eu estou multiplicando centímetros ao quadrado vezes centímetros, né? Que vai resultar em centímetros. Bom, exemplo 3. Um trapézio isósceles tem 6 metros e 12 metros de bases. Né? Aqui seria a base maior e a base menor. E lado oblíquo, né? Lado inclinado, né? Igual a 5 metros, é a base de um prisma reto de altura igual a 8 metros. Né? Tá aqui a altura dele. Né? Calcule para este prisma. Então aqui eu vou calcular a área superficial e o volume desse prisma. Né? Bom, então vamos começar calculando a área da base. Né? Então a área da base é um trapézio, só que o que acontece? Né? Na forma do trapézio é a área da base, né? É base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então já vejo que aqui está faltando altura, ó. Mas eu tenho essa medida aqui, ó. E se eu olhar essa parte, só essa parte aqui, ó, em verde, eu vou verificar que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Que forma um ângulo de 90 graus, ó, com a base maior aqui e a altura. Né? E isso aqui seria então a hipotenusa. Né? Então eu tenho a hipotenusa aqui, não tenho esse cateto aqui que seria a altura, mas além disso eu preciso dessa medida aqui, ó, que seria o outro cateto, mas eu tenho como descobrir ela. Né? Fazendo como? Eu pego essa medida da base maior aqui, subtraio da base menor, né? Então vai ficar 12 menos 6, que vai dar 6, e vou dividir por 2. Né? Por que eu vou dividir por 2? Porque como essa medida aqui é igual,
aqui é 5 e aqui também é 5, aqui eu vou ter outro triângulo retângulo igualzinho, né? Então, eu dividindo por 2 vai ficar 3 a medida aqui e aqui também vai ser 3. Ó. E no meio aqui eu tenho 6 metros, isso dá o total de 12. Então, esse cateto que está faltando aqui é 3 metros. Tá? Então, eu tenho esse cateto que vale 3, tenho a hipotenusa e preciso descobrir o cateto, o H, que é o que está faltando. Então, olha como é que ficou aqui o triângulo em verde, ó, o triângulo retângulo. Então, um cateto 3, a hipotenusa 5 e falta a altura. Então, para isso eu vou usar Pitágoras, né, para determinar a altura do trapézio. Tá? O Pitágoras, então, é o a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso aqui, eu tenho a hipotenusa, que vale 5 metros, né, então vou colocar aqui, e eu não tenho um dos catetos. Aqui tanto faz quem é o b ou o c, né, vai dar o mesmo resultado. Né? Então, a hipotenusa é 5 ao quadrado igual a um dos catetos, que é o h ao quadrado, que eu não tenho, mais o outro cateto, que é 3 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25, h ao quadrado permanece aqui, que é o que eu quero descobrir, e o 3 ao quadrado é o 9. Né? Então, o 9 está somando aqui, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, 25 menos 9 vai ser igual a h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 16. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 16 é 4 metros. Então, essa é a medida da altura do trapézio, não trapézio da base, que não da altura do prisma. A altura do prisma foi dado aqui a 8 metros. Ó. Não confundir, né? Essa aqui é a altura do trapézio. Essa aqui é a altura do prisma. Né? Acabei de descobrir a altura do trapézio e agora eu tenho condições de calcular a área da base. A área da base, então, né, determinando a área da base, aqui eu tenho a área da base igual base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, a base maior a gente já viu aqui que é 12, a base menor é 6 e a altura descobrimos ali, né, no slide anterior ali, que é 4. Né? Então, aqui eu vou resolver primeiro essa soma, né, 12 mais 6, 18. E aqui eu posso resolver, né, ou faço 4 vezes 18, depois divido por 2, ou eu simplifico aqui o 4 com 2, ou simplifico o 18 com 2. Aqui dá para fazer de várias maneiras. Né? Então, o que eu fiz aqui? Ó, 18 dividido por 2 dá 9. Ó. 9 vezes 4, 36 metros quadrados. Essa é a área da base. Bom, e agora a área lateral. A área lateral eu faço a planificação, né, da minha figura, eu vou abrir ela e vou ver aqui ó, que eu tenho uma medida maior de 12 metros, seria a base maior aqui, né, a altura do prisma é 8, né, então eu tenho esse retângulo aqui maior, eu tenho um outro retângulo que seria aquela parte inclinada de 5 metros, 5 por 8, eu tenho a base menor, com altura 8 também, e o outro lado inclinado ali, que seria o 5 também, né, 5 por 8. Tá? Então, são 4 retângulos, sendo que 2 deles têm o tamanho igual e os outros 2 são diferentes. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu poderia calcular a área de cada retângulo aqui, né, separado, e somar os 4 aqui, ou somo as medidas aqui, né? Foi o que eu fiz. 12 mais 5 mais 6 mais 5. Né, que deu 28 metros, e aí eu multiplico pela altura desse prisma, né, tá? Então 28 vezes 8, que é a altura do prisma, vai me dar a área lateral, né? Então a área lateral é 224 metros quadrados. Com isso, eu tenho condição de calcular a área total. A área total é fazer 2 vezes a área da base, porque eu tenho a base superior e a base inferior, e somo com a área lateral. Então, a área da base a gente já tinha visto no slide anterior ali, que é 36, né? Tá? Então, 36 vezes 2, ou 36 mais 36, mais 224, que é a área lateral. Isso vai me dar a área da superfície total desse prisma. Tá? Então, é 72 mais 224. A área total, então, é 296 metros quadrados. Tá? E, por fim, né, vou determinar o volume.
O volume é a área da base vezes a altura, né? Então, a área da base nós encontramos 36 vezes a altura desse meu prisma, que dá 288 metros cúbicos. Então vamos ver o nosso exemplo 4 aqui. Em um prisma hexagonal regular, cada aresta da base mede 4 metros e cada aresta lateral vale 8 metros. Calcule. Então aqui nós vamos determinar a área superficial também e o volume, né? Para isso a gente vai primeiro calcular a área da base, né? A área da base, então, como é um prisma hexagonal, a base dele tem 6 lados, né? Tá? Então, cada lado dele mede 4 metros, né? E como eu dividindo ele aqui, ó, em 6 partes iguais, eu tenho 6 triângulos, né? 6 triângulos iguais, sendo que o lado deles também é igual, ó. Aqui é 4, aqui vai ser 4 e aqui 4, ó. Isso aqui é um triângulo equilátero, que está aqui em verde, ó. Triângulo equilátero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do triângulo equilátero e vou multiplicar por 6. Tá? Então, a área do triângulo equilátero aqui é lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, o lado aqui é 4, 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, que vai dar 16. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73, nós estamos utilizando duas casas depois da vírgula aqui, dividido por 4. Tá? Esse 4 aqui é da fórmula, né? Então aqui eu posso simplificar o 16 por 4, ou multiplicar o 16 vezes 1,73, depois dividir por 4, vai dar o mesmo resultado. Né? No caso aqui eu fiz então 16 dividido por 4, deu 4. 4 vezes 1,73, 6,92 metros quadrados. Essa é a área desse triângulo aqui que está em verde, ó, só que eles são 6. Tá? Então eu vou ter que multiplicar isso por 6. Né? Cada triângulozinho desse aqui vezes 6. Né? O triângulo em verde aqui. Né? Isso vai me dar a área da base. Então 6 vezes 6,92. Então a área da base desse meu prisma hexagonal aqui é 41,52 metros quadrados, né? Bom, na letra B, nós vamos calcular a área lateral. Então, para isso eu tenho que planificar esse meu prisma, abrir ele, né? E eu vou verificar que os lados dele são sempre retângulos. Meu prisma sempre tem o lado como um retângulo, né? E são 6 retângulos de base 4 metros e altura 8. Então aqui eu posso calcular a área de cada retângulo e multiplicar por 6, ou eu somo, né, todas as bases aqui e calculo a área desse retângulo maior aqui. Né? Foi o que eu acabei fazendo aqui. Eu tenho 4 vezes 6 aqui, 24 metros de base desse retângulo, né, vezes a altura. Vai me dar a área lateral. Então 24 vezes 8, a área lateral é 192 metros quadrados. Né? Bom, agora eu já tenho a área da base, vou calcular a área da superfície total, né, desse meu prisma, fazendo, né, a soma, né, da área, duas vezes a área da base, porque tem a base superior e a base inferior desse meu prisma, né, então 2 vezes a B aqui, mais a área lateral. Então a gente calculou ali, encontramos a área da base 41,52 vezes 2, ou faz 41,52 mais 41,52, mais a área lateral, que era 192. Então a área total deu 83,04 mais 192. A área total é 275,04 metros quadrados. Essa é a área da superfície, né? E o volume? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 41,52 vezes a altura, que é 8. Isso vai me dar o volume 332,16 metros cúbicos, né? Porque eu estou multiplicando aqui metros quadrados vezes a altura, que está em metros, metros quadrados vezes metros, resulta em metros cúbicos. Esse é o volume desse meu prisma aqui de base hexagonal, né?